Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Quinta-feira, mais conhecida como amanhã, promete ser explosiva, promete grandes emoções e também promete com uma maior probabilidade um movimento de alta. Eu vou te mostrar nesse vídeo porque que sim, a inflação amanhã pode colocar o Bitcoin e as altcoins em um caminho de alta. Fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, mais uma vez, eu peço a você, deixe nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise amanhã. A gente vai juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e faremos uma avaliação completa no dia de amanhã. Mas, o que esperar do dia de amanhã, justamente da quinta-feira? 9h30 da manhã, horário de Brasília, nós temos os dados de inflação e inflação de núcleo nos Estados Unidos. Dados extremamente importantes para uma definição quanto ao corte na taxa de juros. O Fed mantém a taxa de juros elevada, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, tem mantido uma taxa de juros elevada para combater a inflação, para pressionar a inflação para baixo. Então você aumenta a taxa de juros, desacelera a economia e faz com que a inflação caia. E uma leitura melhor do que o esperado pode levar, sim, o mercado a uma maior confiança de que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai cortar a taxa de juros. E saiba que o corte na taxa de juros beneficia e muito mercados de risco. E não por uma coincidência, beneficia e muito o nosso mercado cripto. Então a expectativa amanhã é de uma leitura abaixo ainda da leitura do passado. A expectativa é que a gente tenha uma inflação em 3,1%. E em um discurso ao Senado, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que, para que o Fed possa cortar os juros, o mercado deve trazer uma leitura de inflação e de emprego continuamente boa. Ou seja, a gente teve dados melhores do que o esperado no último mês e o Fed está, sim, aguardando uma leitura boa para poder, na próxima reunião, provavelmente não nesta reunião que nós temos este mês, mas na reunião de setembro, para que o Fed possa cortar os juros. Onde você pode até pensar, caramba, é só em setembro que a gente vai ver o mercado se animando? Não. Se os dados amanhã vierem melhores do que o esperado, ou seja, uma inflação caindo, a maior probabilidade é sim de que o mercado já comece a se encaminhar em um movimento de alta, porque o mercado precifica antes um evento futuro. O Bitcoin hoje, ele está brigando justamente com aquela faixa de preço que delimita o pivô de alta e também é uma faixa de preço onde a gente tem a média de 200 dias. Então, ela está servindo como uma resistência, inclusive uma resistência para o pivô de alta. Esse pivô de alta tem alvos lá em 63.800, 64 mil dólares. Mas esse movimento que está assustando muita gente, oh meu Deus, foi, não conseguiu, vamos abaixo, ele pode ser simplesmente deletado amanhã. Por quê? Se esses dados vierem bons, a gente com certeza vai ver um movimento de alta. E a maior probabilidade, mesmo que esses dados não venham tão bons, é a gente entrar no dia, ou seja, entrar na quinta-feira em baixa e acabar saindo em alta. Como que eu posso falar uma loucura dessas? Como é que eu posso trazer uma informação dessas? Será que eu vou pela primeira vez trazer uma informação que vem da minha cabeça? Vozes da minha cabeça estão trazendo uma informação? É claro que não.
A gente sempre traz informação com base histórica. E eu sempre gosto de trabalhar com probabilidade. Entenda que não existe garantia de que o mercado vai seguir repetindo um determinado movimento. Mas, quando a gente tem uma visão considerando a maior probabilidade, a gente pode juntar este cenário com indicadores e traçar uma estratégia. Só que a gente nunca esquece do pior cenário ou do cenário menos provável. E eu vou te explicar primeiro o cenário mais provável, vamos falar do cenário menos provável e a gente vai trazer aqui uma visão quanto ao que o mercado pode alcançar em uma menor probabilidade e numa maior probabilidade. Estou falando bem devagar para que todo mundo possa compreender essa questão de não existe uma leitura única, vai subir ou vai cair. A gente tem que trabalhar com probabilidade e traçar planos em cima destas probabilidades. Combinado? Isso é muito importante que você entenda para que você tenha um sucesso e tenha uma longevidade de lucro neste mercado. Seja o mercado de ações, mercado de commodities, mercado cripto. Isso vale para todos os mercados financeiros. Então, a gente tem uma maior probabilidade de ver alta, por quê? Vamos lá. Somente analisando as últimas leituras e os últimos movimentos do Bitcoin e, obviamente, das altcoins. O que a gente viu no passado? Primeira leitura do ano. Fevereiro, tivemos uma leitura pior do que o esperado, ou seja, a expectativa era que a inflação caísse bastante, de 3,4% para 2,9%. Ela veio acima do esperado. Então, quando o mercado tem uma notícia pior do que o esperado, ela toma um baque e, na teoria, a gente tem um movimento de baixa. Grave isso. Toda vez que a gente tem uma leitura verde aqui, ou seja, acima do esperado para a inflação, isso é péssimo. A inflação está subindo. Isso não é bom. Inclusive, não é bom para a política monetária, não é bom para o Fed e muito menos para os mercados de risco. Por quê? Porque os mercados de risco, eles aceleram com uma taxa de juros menor, com um corte nessa taxa de juros. Por quê? A economia volta a aquecer e empresas voltam a investir e o mercado de ações também tende a se beneficiar. Mercados de ações de risco, em geral, criptomoedas. Então a gente teve, nos primeiros 3 meses de leitura, fevereiro, março e abril, a gente teve uma leitura horrível, ou seja, a inflação subiu. Péssimo. Na teoria, isso aqui derruba o mercado. Uma leitura dentro do esperado em maio foi ótimo. Tínhamos visto 3,5, a expectativa era 3,4, veio 3,4, ou seja, a inflação caiu. Na última leitura, em 12 de junho, a expectativa era 3,4. Leitura anterior, 3,4. Expectativa 3,4. Vimos 3,3. Enfim, uma leitura favorável. A inflação volta a cair. E aqui a gente tem o seguinte. Esta leitura deste mês tem uma expectativa de uma queda de 0,2%. Pode parecer não ser muita coisa, mas sim é muita coisa. E a expectativa é sim de uma leitura pelo menos dentro do esperado. E essa leitura dentro do esperado, pelo menos essa leitura, já vai colocar o mercado em um movimento de alta. Maravilha! Só que, será que essas leituras iniciais trouxeram queda para o mercado? Vamos olhar. Eu gosto de olhar o gráfico, eu gosto de olhar o histórico. E a gente tem aqui todas as leituras. Fevereiro, março, abril, maio, junho e agora amanhã a gente tem a leitura de julho. Março, leitura ruim da inflação. Entramos no dia com queda e saímos em alta. Tivemos um doji
e trouxe uma continuidade de alta. Em março, a gente já estava com uma sustentação de alta há muito tempo. Entramos no dia em baixa, fechamos em alta com um doji, rejeição. Abril, já estávamos em um padrão lateral. Vai, não vai, vai corrigir, não vai. Tivemos uma entrada no dia em queda e uma aceleração, fechando com um martelo de força. 3 leituras, lembre-se, 3 leituras ruins trouxeram movimentação de alta para o mercado. Leitura, voltamos à leitura de maio. O que tivemos em maio? Maio, uma leitura. A expectativa, o anterior era 3,5, expectativa 3,4, veio dentro do esperado. Olha o candle de valorização que nós tivemos, de nada menos do que 7,4%, uma vez que o mercado entendeu, opa, a inflação ela veio menor do que a gente teve no passado. Candle bullish agressivo, iniciando uma alta que duraria alguns dias. Quando a gente começou a ver uma queda novamente, uma indicação de baixa, a gente teve a leitura de junho. A leitura de junho, já com um sentimento mais bearish, com vários FUDs, várias notícias de baixa, a gente recebeu uma notícia muito boa. A notícia de queda, 3,3. E mesmo em um cenário que não estava tão interessante, em que a gente falhava pela 1, 2, 3, 4, 5, pela 5ª vez a gente falhava em romper o topo, a gente ainda teve uma valorização. O mercado entrou em baixa e fechou ainda positivo. Sim, a gente teve quedas posteriores, mas o dia específico foi um dia de alta. Então, todos os momentos em que tivemos dados de inflação, todos os dias em que tivemos dados de inflação, nos trouxeram valorização. Pouco importa se foi uma leitura positiva ou negativa. E amanhã a gente tem uma leitura que, pela expectativa do mercado, é numa queda da inflação anterior, 3,1%. Se virmos dentro do esperado ou acima do esperado, o movimento pode ser extremamente agressivo, muito parecido com o que tivemos em maio. Se a leitura for abaixo do esperado, provavelmente a gente vai ver uma queda inicial e depois um movimento de alta, de acordo com a probabilidade. E não sou eu apenas que estou considerando alguns cenários. O simples JP Morgan está trazendo algumas leituras para o CPI mensal. Então a gente tem a leitura do CPI anual e aqui a gente tem a leitura do CPI mensal. Aqui, o CPI mensal, a gente tem leituras, olha só, de 0,2%, já que o anterior veio 0,2%, e a gente tem uma leitura para expectativa também na manutenção deste CPI, o Core CPI mensal. E o JP Morgan coloca que se for entre 0,2 e 0,25 e a probabilidade é de 30%, o SP500 pode ter um ganho de 0,25 a 0,75%. Nasdaq deve acompanhar. Mercados de risco subindo, obviamente o Bitcoin acaba acompanhando neste cenário de notícia. E se a gente tiver uma leitura de 0,15 a 0,20, então o JP Morgan está com uma visão mais otimista, a probabilidade é de 35%, a gente tem uma alta de 0,5% a 1%. Então a expectativa, a maior probabilidade, de acordo com o JP Morgan, é uma leitura dentro do esperado de neutro para melhor, o que pode beneficiar os mercados de risco. E, por fim, a gente tem o seguinte, a gente tem leituras de inflação de acordo com o Fed de Cleveland, então o Banco Central de Cleveland. E o Banco Central de Cleveland ele tem uma taxa de acerto muito grande para a leitura da inflação. E, de acordo com o Banco de Cleveland, a gente tem uma leitura de
3,12, tá? 3,12, porque a gente está tendo uma leitura do mês anterior, neste mês, então a gente tem uma leitura de 3,12, de acordo com a expectativa, tá? De acordo com a expectativa, deixa eu puxar aqui, de acordo com a expectativa, que é 3,1%, tá? Então 3,12 está de acordo, só que o Core CPI mensal, a expectativa está dando 0,28, que sairia fora da expectativa, seria pior do que o esperado no mercado, o que traria uma leitura neutra. E uma leitura neutra pode sim trazer um movimento, entenda, de baixa e aí sim um movimento de alta, de acordo com as probabilidades e o movimento que aconteceu anteriormente. E eu estou apenas te trazendo dados com base na inflação e no que aconteceu nos últimos dias em que tivemos o conhecimento da inflação. Eu não estou te colocando sequer o cenário que, na minha humilde opinião, é extremamente bullish, que é o seguinte: a gente teve um FUD gigante com o governo alemão. Governo alemão que está vendo o seu estoque de bitcoins acabar. Está mergulhando o estoque de bitcoins. A gente teve fundo ascendente no medo. O Fear and Greed, indicador de medo e ganância, está nas mínimas, segue em 28, valores mínimos. A gente está vendo a dominância cair. Simplesmente hoje, a gente está com uma dominância em queda, vamos puxar aqui, uma dominância em queda de 0,77, 0,8%, rompendo o quê? Este padrão de alta, esta cunha ascendente. Por que a dominância é importante? Por que enxergar que a dominância está caindo é extremamente relevante? Porque a dominância caindo demonstra que o dinheiro está indo para as altcoins, identificando que o mercado está com uma propensão ao risco, fazendo com que o Total 3 ele siga no seu sentimento de recuperação, que pode nos levar a um rompimento para cima deste canal de baixa. Então a gente tem diversos indicadores e o passado pode acabar se repetindo. Então eu olho com muita tranquilidade isso aqui, ó. Este movimento, nós tivemos topo. Se eu simplesmente ignorar que a gente formou um topo e fundo ascendente, eu posso puxar um topo. A gente pode sim ver um movimento de correção, iniciando a quinta-feira, temos os dados, volatilidade e uma definição. Este seria o cenário mais provável de acordo com o que nós vimos no histórico. Só que e se o menos provável acontecer? Para o menos provável acontecer, a gente tem que ter uma leitura pior do que o esperado. E, na minha humilde opinião, não apenas pior, é muito pior. Para que a gente quebre esta sequência de movimentos que, no final das contas, trazem uma valorização. Mas se isso acontecer, a gente tem que ficar de olho em que, justamente neste ponto, neste suporte de 53.300, que para trazer o cenário de baixa precisaria ser rompido com muito volume vendedor. Então, nos pontos atuais, seria algo em torno de 10%, 9 a 10% de queda do ponto atual, 57.595, que nos levaria ao cenário mais pessimista e nos colocaria em busca de áreas de 44 mil dólares. Que para mim é o alvo deste topo duplo que poderia ser confirmado. Ainda não foi confirmado e eu sempre gosto de enfatizar isso. Então, do ponto de vista do histórico, a maior probabilidade é sim a gente entrar o dia em baixa e fechar o dia em alta. Tendo um dia rompendo acima, fechando acima, e agora fechando acima deste ponto, aumenta aí muito a probabilidade
da gente buscar o alvo em 63.800. Eu estou atento ao que as altcoins estão nos mostrando e estou atento à aversão e à propensão ao risco, que neste momento está demonstrando que existe propensão ao risco antes de um evento extremamente importante. Lembre-se, a pressão de venda, o FUD por notícia da Alemanha, notícia da MTGOX, está minguando e o cenário está virando para algo mais bullish, inclusive com o ETF de Ethereum na esquina para começar a sua negociação. Fique atento e acompanhe o que nós vamos apresentar de atualização no nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade para você. Grupo do Telegram. Agora, você quer ter acesso às minhas estratégias, à minha carteira, aos meus trades, a suporte 1 para 1 comigo, aulas, diversas aulas para te dar base. Ontem mesmo eu apresentei para os meus integrantes do Grupo Premium, Grupo do Desafio, uma aula detalhada de maximização, de como maximizar, não vamos colocar uma palavra tão difícil, de como maximizar a sua capacidade para acumular Bitcoin. Como é que você consegue maximizar? Tem toda uma estratégia específica. Então a gente tem muito conteúdo bacana para você que quer se desenvolver. E é claro, você quer entender o que eu estou comprando, como eu estou me movimentando, quais são os meus planos para esta semana e para estes movimentos em potencial? Seu lugar é no Grupo Premium, Grupo do Desafio, 2 grupos que estão com bônus que encerram esta semana e custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda menos no plano vitalício. Se você quer participar ou quer mais informações, entre no nosso grupo geral, o link está na descrição, vai na última mensagem, clica no @oficialluanfx, ao clicar nesse um chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é um vídeo que eu trago alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, faça sua diligência e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, esmaga o like, aperta o like, destrua esse botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.